O novo levantamento do Instituto Paraná aponta empate técnico entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o petista aparece com 33,3% das intenções de voto, o chefe do executivo possui 31% na espontânea. Ciro Gomes aparece na terceira colocação com 4,2% e Simone Tebet com 2,3%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. Já na estimulada, Lula tem 40,1% contra 36,4% de Bolsonaro. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19 de setembro com 2.020 eleitores de todo o Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento foi registrado no TSE sob número BR 09417/2022. Já a pesquisa feita pelo IPEC, antigo Ibope, traz Lula com 47% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro, números próximos aos do Datafolha. No entanto, o levantamento gerou desconfiança até dos petistas, segundo o site O Antagonista. Membros da campanha de Lula enxergaram com cautela o resultado e acreditam que a distância entre ele e Bolsonaro seja menor. Segundo informações do site, os levantamentos que servem de base para o PT apontam uma diferença inferior. Mesmo assim, a campanha petista pretende usar os resultados da pesquisa para conquistar o chamado voto útil. Diego Augusto. Queria fazer só uma observação. Não vou repetir o que eu penso de pesquisa, já falei o suficiente aqui. Mas quanto à metodologia, tem uma diferença interessante. O Paraná, o Instituto Paraná Pesquisa, né, é o único que tem feito sistematicamente e com frequência levantamentos por estado, pesquisas presidenciais por estado. Então separa, não põe, não emenda com o governador. Ele faz, eventualmente entra também o governador, mas a pesquisa é especificamente para saber como vota, por exemplo, São Paulo na disputa presidencial. Só queria dar essa informação. Tá? Porque é uma questão de metodologia, nós veremos na apuração quem é que está mais próximo da verdade, né? Quem sabe desse outro instituto aí é o que nasceu do Ibope. É esse. Bom, se você tem um avô como o Ibope, você não vai saber fazer cálculo nenhum, né? Chame-se como quiser. Gazé? As pesquisas indicam claramente, em primeiro lugar e de forma convergente, de que há uma polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Os outros, todas as pesquisas mostram ali no mesmo patamar. E tudo indica que haverá segundo turno. O segundo turno é um recomeço de uma campanha. Se desmonta tudo e começa tudo de novo. São só os dois, né, numa nova composição. E aí, os que estão disputando vão fazer as composições. E o presidente Jair Bolsonaro, como presidente do país, tem muito mais condições de articular. Os deputados, né, eles ficam livres a partir do primeiro turno para fazer campanha, para ir em frente com o candidato. E o presidente Jair Bolsonaro terá um exército, o Centrão, os mais tradicionais da política, todos estarão ali fazendo campanha para o segundo turno, ou seja, o segundo turno é um novo momento e um recomeçar. Sobre as pesquisas, eu acho que as pesquisas indicam um momento, é uma fotografia, e essa fotografia ela muda. Não sei por que o PT está com medo, porque há uma estabilidade muito grande nos números. Eu nunca vi uma estabilidade tão grande, uma estabilidade tal que provoca instabilidade dentro do próprio PT. É o significado de que a pesquisa tem alguma coisa estranha. Quer dizer o seguinte, todos temos que acreditar em pesquisa. Agora, qual pesquisa acreditar que é o debate? Quem não acredita, fique sabendo que os candidatos e não candidatos se miram através das pesquisas. Eu sei de pesquisas não publicadas. Mas é uma revelação que o Exército tem pesquisa, vários setores e segmentos fazem suas pesquisas próprias, que não publicam, porque a Justiça Eleitoral não permite, sem o devido cuidado e tal, para ver para onde vai o rumo da eleição. Então, abominar pesquisas é besteira. Elas mostram quadros. E o quadro que está indicando, primeiro, polarização. Segundo turno, e é um recomeçar de pesquisa. Então, quem calça sapato alto antes da hora, cai e feio. Schelp.
Pois é, as pesquisas elas mostram uma variação grande, né? A gente vê aí, tem pesquisa com 4 pontos percentuais de diferença entre Lula e Bolsonaro, como é o caso desta, tem pesquisa com 12 pontos percentuais de diferença, né? São variações bastante grandes que podem ser explicadas parcialmente pela questão metodológica. Todas elas concordam numa coisa, né? Apresentam dados muito parecidos no que se refere aos outros candidatos, do terceiro lugar para baixo, né? As posições ali de Ciro, Simone, Soraya, tudo muito parecido, com porcentagens também muito parecidas. E aí a gente vê praticamente uma guerra das pesquisas, ou uma guerra entre as pesquisas, ou uma guerra contra as pesquisas, né? A gente vê, por exemplo, questionamentos em relação ao IPEC, por ser o antigo Ibope, né, pelo histórico de ser o antigo Ibope, que teria errado no passado. A gente vê questionamentos, por exemplo, em relação a pesquisas que estão ligadas a grupos de comunicação, vê questionamentos a essa pesquisa especificamente do Paraná Pesquisas, que recebeu 2,7 milhões de reais do partido, do PL, na pré-campanha, antes, né, em contratos ali por serviços, e que tem também contrato com o governo federal para outros tipos de pesquisa. E tem as pesquisas internas. A própria campanha do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, já contratou 2 pesquisas ao custo aí de mais de 2 milhões, que obviamente servem justamente para balizar a estratégia de marketing. Então, realmente bastante, enfim, tem pesquisa para todos os gostos, como a gente pode ver. Em relação à estratégia, né, o que o PT está fazendo? O PT está querendo apresentar essas pesquisas que mostram uma vantagem grande do Lula em relação ao Bolsonaro, dizendo que os outros candidatos da terceira via não têm a menor chance, né, para reforçar essa ideia de que os outros não têm a menor chance e de que não vale a pena votar neles no primeiro turno, que é melhor para aqueles que rejeitam Bolsonaro votar logo no Lula e aceitar, digamos, essa realidade. Essa, digamos, é o raciocínio que está por trás dessa estratégia de voto útil, embasada nessas pesquisas que mostram uma variação, uma diferença grande entre Lula e Bolsonaro. Quer completar, Augusto? Só completar com números para justificar, não queria nem voltar ao assunto, mas queria justificar o meu ceticismo. O Brasil tem 150 milhões de habitantes. De eleitores. De eleitores, desculpe. 150 Isso. milhões de eleitores. As pesquisas estão mostrando, feitas na mesma época, apresentam diferenças de até 10 pontos percentuais. 10 pontos percentuais são 15 milhões de eleitores. Pode ser mais, pode ser menos, tem negócio de margem de erro e tal. Com 15 milhões de eleitores de diferença, aí, doutor, eu acerto qualquer pesquisa. Quantas pessoas tem aí? Olha, de 50 mil a 500 mil. Tudo bem. Como é que pode ser um retrato exato do momento se dá essa diferença? Simples assim. Um dos dois ou está mentindo, ou está usando uma metodologia errada e, portanto, tem de ajoelhar no milho, um deles, depois da apuração. É isso. Legal, Ana. Você estava concordando aqui com o que dizia o Augusto, né? Exatamente. Essa margem de erro, 15 milhões, né? O Augusto foi perfeito explicando isso, porque os números são muito diferentes. As pesquisas não andam um pouquinho para cima ou para baixo dentro da margem de erro, ou mesmo um pouquinho fora da margem de erro. É uma coisa absurda, de 2 dígitos de diferença. Eu também, assim como Augusto, continuo sendo cética em relação às pesquisas, não confio. No entanto, causa-me estranheza que desde ontem outros institutos de pesquisa e alguns veículos do consórcio estão atacando, assim como atacaram a Jovem Pan desde a semana passada, estão atacando a Paraná Pesquisas, desqualificando. Continuo cética, o meu ceticismo continua o mesmo em relação a esses institutos. Mas por que esse ataque orquestrado de outros institutos e veículos da velha imprensa ao Paraná Pesquisas, que é o único que está demonstrando um resultado bastante diferente daqueles de 2 dígitos de liderança para um ex-presidiário? Diga, Fiuza. Eu vou fazer aqui minha profissão de fé nas pesquisas eleitorais. Eu acredito cegamente nelas.
Porque é o seguinte, você imagina, Vitor, se você é um fabricante de carro, né? Aí no ano você faz um carro que explode. No outro ano você faz um carro que a roda sai. No outro ano você faz um carro que vem com a roda quadrada. Aí tem um ano que você faz um carro que é sensacional e sensacional nunca, mas um carro que anda, né? E aí no outro ano você faz um carro que parte ao meio. Então, assim, é claro que isso é um fator de credibilidade. É claro que o mercado vai confiar nesse fabricante. Porque o carro pode ser, né, uma bomba ambulante, mas às vezes sai um carro bom. Então é claro que as pesquisas eleitorais merecem confiança, porque elas já deram vexame, elas vivem de vender pesquisa para político, para governo, né? Já foram desvios absurdos, bizarros, obscenos, todo mundo sabe, todo mundo viu. Quem quer continuar tratando as pesquisas de opinião de eleição como uma instituição séria é porque gosta ali da aposta, do entretenimento. Quem será que vai ganhar? Agora, é por isso que a gente vê essa obsessão por sumir com tudo quanto é imagem. Né? Porque, assim, você, de fato, colocar o Lula liderando, o Lula, né? Pode falar do passado dele? Melhor não, né? Então, aquele Lula, né? Que tem aquele passado, sabe? Que a população não esqueceu, que não vai na rua, que fala para a plateia adestrada, né? Que anda aí pelos cantos, pelos subterrâneos. Então, esse personagem está sempre na ponta, em todos eles. E aquela outra realidade de milhões de pessoas nas ruas, manifestações nunca vistas, senhoras e senhores, nesta terra. Isso não é torcida nem partidaria, não estou nem aí, já falei. Nunca foi visto. Ao final de um governo, de um mandato, um desafio, historiadores, cientistas políticos, pode ser o que quiser. Eu desafio a dizer, quando é que houve esse tipo de mobilização nacional gigantesca? Você acha que essas pessoas estão todas passeando de bobeira no 7 de setembro, em harmonia, por liberdade e, evidentemente, manifestando que eu posso fazer, na sua imensa maioria, preferência por um candidato que é o presidente, no Brasil inteiro, no final de um mandato. Onde esse homem vai, ele é. Isso não é problema meu. Eu já falei do Lula, que já foi um líder representativo no início, não tem problema nenhum. O nome disso é democracia. E isso é ostensivo, isso é acachapante. O que acontece no Brasil está na cara de todo mundo. Então, assim, essa conversa de que está emocionante, está empatado com o Lula, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente está aqui ofendendo a inteligência do nosso público. Né? E, evidentemente, que o consórcio, os institutos de pesquisa, né? O TSE, eu estou dizendo, chega de intermediário, o IPEC tem que assumir o lugar do TSE. Aí já está aquele número que está lá, que não mexe, que é o Lula lá em cima, já fica como resultado. E está tudo bem. Fora disso é uma brincadeira, fora disso é um escárnio, e que não dá para levar a sério. Evidente, ninguém leva a sério, ninguém em sã consciência leva a sério.